Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo pastor Fábio Martins. Este texto se chama Guardando a Palavra no Coração. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o pastor Fábio Martins que escreveu, e eu vou apenas ler, então eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que tu possas nos ensinar a importância de guardarmos a tua palavra em nosso coração. E em guardando a tua palavra que nós possamos vivê-la. Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós e nos perdoes sempre que nós falharmos contigo. É em teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então como o pastor Fábio Martins tem feito, ele está trabalhando com o capítulo 6 de Deuteronômio. Então, o nosso texto de hoje continua sendo em Deuteronômio 6, só que hoje vamos ler do versículo 6 até o 9, tá bom? E diz assim, ó: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Amém? Bom, então o versículo escolhido pelo pastor foi o 6, que diz: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Por quê? Porque, como está lá em Provérbios 4, 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, do coração procedem as fontes de vida. Por isso que os mandamentos do Senhor devem estar sempre guardados no nosso coração, porque dele procede a fonte de vida. Então temos que estar atentos em relação a isso. Um coração cheio, transbordante e comprometido com a palavra de Deus vai conduzir a gente para uma vida de comunhão com o Senhor e com o próximo. Então, isso é fundamental para a vida de um cristão, para que nós possamos viver a nossa vida de conformidade com aquilo que o Senhor tem planejado para nós, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que guardar as palavras do Senhor no nosso coração. E como é que a gente deve guardar essas palavras? De que jeito? Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, devem ser guardadas de um modo objetivo. Não é fazendo firula, sei lá, abstratamente, vou usar parte do que eu li. Não, tem que ser uma coisa objetiva. O texto diz que todas essas palavras, acabamos de ler, né? Que todas essas palavras devem estar gravadas no nosso coração. Então, é a palavra de Deus que deve ser guardada. Isso porque ela é o antídoto contra o pecado. Lá no Salmo 119, 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é como se a gente estivesse tomando uma vacina, já que está na moda agora nessa questão da vacina, contra o pecado. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, é como se a gente tivesse tomado um antídoto contra o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai ter oportunidade de nos lembrar daquilo que está guardado no nosso coração. Então, toda vez que formos fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, a palavra do Senhor que está guardada em nosso coração vai ser lembrada pelo Espírito Santo. Então, esta palavra ela vai gerar em nós, como diz em Romanos, fé. Então, em Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem foi por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, como é que a fé vai ser gerada? Através da palavra de Deus.
Não tem outro jeito. Se a gente não ouvir a mensagem, se a gente não ler, se a gente não estiver atento naquilo que o Senhor tem para nós não poderemos ter fé. Outra coisa que a palavra faz por nós é nos purificar, como está no Salmo 119, 9. Como pode um jovem, uma pessoa conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela é o antídoto contra o pecado, ela vai gerar fé em nós, ela nos purifica e também ela nos dá a vida eterna. Então, lá em João 5,39 diz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, disse Jesus, né? Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Então, onde está a vida? Na palavra do Senhor. Porque a palavra, o mundo, tudo que foi feito através do verbo, que é Deus. Então, a gente tem que guardar a palavra não só de modo objetivo, mas imediatamente, rápido, ó. Não ficar panguando, não ficar dormindo, não ficar perdendo tempo. O texto diz, hoje eu lhe ordeno. Então não é, um dia desses, ou quem sabe amanhã, não. O texto que nós lemos diz, hoje eu te ordeno. Então não é uma decisão que a gente pode esperar para tomar. A gente pode deixar para depois, né? Que a gente fala assim, quem sabe, né? Como algumas pessoas, alguns adolescentes que eu atendo, que eles cometem delitos, né? Fazem coisas erradas contra a lei. E aí a gente orienta o adolescente e ele diz assim, não, eu vou roubar só até eu fazer 18 anos. Quando eu fizer 18 anos, eu vou parar de roubar. Como se a gente pudesse deixar isso para depois, né? Então, tem coisas que a gente tem que tomar a decisão imediatamente. Guardar a palavra de Deus é uma delas. É hoje. A decisão de um comprometimento imediato com as Escrituras vai garantir um futuro próspero e seguro. Então, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Então, é para falar sempre. Não é às vezes, de vez em quando. É fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Então, a razão é muito simples. É fácil de entender. É no fundo do nosso coração que a gente vai fazer mudanças que realmente importam para o nosso viver, que sejam realmente significativas. Mas se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, nos guiando, nos dando discernimento e orientação, faremos escolhas erradas. E a nossa vida não vai ser boa, não vai ter bons resultados. Então, por ser de grande valor, a palavra precisa ser bem guardada. É um tesouro. Para quê? Para que não aconteça como a parábola do semeador. Eu não sei se os irmãos lembram, devem se lembrar, né? Muitas sementes se perderam pelo caminho. Então, para que a palavra não se perca, nós temos que guardá-la no nosso coração como um tesouro. Mas guardar a palavra é efetivamente ler, ouvir, entender e praticar. Não pode fazer como aquela senhora, cuja uma vez bateram na porta dela e chegou lá, era um vendedor de Bíblias. E aí aquele homem disse, a senhora não gostaria de comprar Bíblia? Eu tenho aqui muitas Bíblias de muitos tamanhos, muitas cores, capas coloridas. E além de me ajudar, a senhora vai estar adquirindo a palavra de Deus. Aí a mulher disse para o vendedor, olha, eu tenho uma Bíblia, eu não preciso de Bíblia. Ele falou, não, mas quem sabe, né, a senhora, né, poderia comprar uma outra Bíblia. Ela falou, não, peraí, eu vou mostrar para você, eu tenho uma Bíblia. E ela entra para casa, vai até uma gaveta
e pega lá uma Bíblia que estava guardada na gaveta. E o que aconteceu? Quando ela pegou a Bíblia, ó, os óculos estavam em cima e caíram. Ela falou, nossa, os meus óculos, que maravilha! Colocou os óculos no rosto e falou, nossa, moça, sem querer você me ajudou, olha só. Eu fui mostrar a Bíblia para o senhor e o que estava em cima dela? Os meus óculos. Então, o que acontece? Aquela mulher tinha realmente a palavra guardada. Por isso que ela não encontrava os óculos. Porque a palavra estava guardada na gaveta e não no coração. Porque o que nós temos que fazer é ler diariamente a palavra, é diariamente estudar, é diariamente estar em contato, diariamente ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Senão nós vamos ser como aquela mulher, que realmente guardou a palavra, e muito bem guardada, mas só que guardou na gaveta. Então, a gente tem que ter esse discernimento e a sabedoria de saber que a palavra é para ler, a Bíblia é para a gente ler, para a gente ter contato. Não adianta pegar a Bíblia e abrir lá no Salmo 91 e deixar aberta, ou abrir no Salmo 23 e deixar aberta lá na sala, que vai proteger, porque vai dar sorte, porque vai abençoar. Não vai, irmãos. O que abençoa a nossa vida é a leitura diária da palavra. Não precisa ler grandes porções, eu acho que até poderia, até deveria, mas não é o caso. O importante é que você possa todos os dias ter contato com essa palavra e guardá-la no seu coração, para não pecar contra Deus, para que você realmente possa ter a bênção de ser conduzido pela palavra de Deus. Bem, aqui diz que a gente tem que guardar a palavra no coração, como diz o versículo de hoje, e meditar nela e compartilhá-la também com alguém. Então, a sugestão do pastor Fábio Martins é que nós decoremos esse versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, ele sugere que a gente decore esse versículo, medite nele e compartilhe com alguém. Então, irmãos, esse conselho é muito valioso. A gente deveria seguir. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então, estejamos atentos. Jesus está voltando e ele vai chegar numa hora em que nós não sabemos quando será, e seria bom que não fôssemos surpreendidos fazendo aquilo que não o agrada. E para fazer aquilo que agrada ao Senhor, só pautado na palavra. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a minha palavra de ordem que é saudades.